A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Senhor Deus te livre, me livre, nos livre, tanto a nós como aos nossos familiares, de todos os males visíveis e invisíveis, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mais uma manhã de bênção, de cura, de salvação, de libertação, de renovo. Manhã de recomeço, manhã de recomeçar. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, a mensagem que eu vos trago nesta manhã, eu sou o pregador e cantor Cícero Lemos, para você que não me conhece ainda. Louvado seja Deus, humilde servo do Senhor. Louvado seja Deus. A mensagem que eu vos trago se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. A começar do primeiro em diante. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que diz assim, irmãos? Peço a Deus que nos dê entendimento, a mim, a você, para entendermos a mensagem, o que Ele quer passar para nós. Que o Senhor Deus venha nos abrir nossos olhos espiritual, nosso coração, e todo o entendimento Ele nos dê da sua palavra. O que Ele quer passar para nós nesta manhã. Louvado seja Deus. Que diz assim: o título da mensagem é Daniel é lançado na cova dos leões. Pareceu bem a Dário construir sobre o rei 120 satrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes satrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano, o seu rei não sofresse dano algum. Então o mesmo Daniel sobrepujava a esses presidentes e aos satrapas, porque nele havia, veja bem, em Daniel havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Depois do rei, quem ia mandar era Daniel. Nisso, os presidentes e os satrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque Daniel não tinha falta alguma, porque ele era fiel. Daniel não tinha um espírito excelente, Daniel não tinha falta, Daniel era fiel. Veja bem, irmãos, e não se achava nele nenhum erro, nenhuma falta. Está entendendo, irmão, a mensagem? Louvado seja pelo que esses homens disseram. Nunca acharemos ocasião alguma contra este tal de Daniel. Eles estavam irados com Daniel, irmãos. Eles procuravam achar um defeito de Daniel, mas não conseguiam. Não tinha defeito Daniel.
não tinha falta. Ele tinha o Espírito que é quem? O Espírito de Deus, um Espírito excelente. Aí eles disseram, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes, os satrapas, foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria fazer um decreto e publicar a respeito um interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o edito e assim o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o intento. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha, ficava de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei. Glória a Deus. Parei aqui no 10. Não, 10 não, parei no 12. Depois se foram à presença do rei e lhes perguntaram, no tocante ao edito, ó rei, porventura não assinaste um decreto pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu, parei no 12. No 12 aqui, irmãos. Não, eu vou continuar aqui, irmão. Então respondeu o rei, dizendo-lhe... Então respondeu ao rei, eles dizendo, né? O 13, versículo 13. Então respondeu ao rei, dizendo... E lhe disse... Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do intento que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito triste, penalizado, e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo
e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisto aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar. Meus irmãos, parei aqui no 15. Meus irmãos, aqueles homens, eles eram homens invejosos. Eles tinham inveja de Daniel, porque o Daniel tinha um espírito excelente, uma pessoa boa, obediente a Deus e ao seu rei. O que acontece? O rei Dário ia colocar Daniel acima deles, para dominar sobre eles. E eles com inveja, porque eles eram do país e Daniel era exilado de outro país. E eles tinham inveja, a inveja deles. Eles não queriam ser mandados por Daniel. E ali, irmãos, eles prepararam os laços, prepararam a armadilha para Daniel. Louvado seja Deus. O rei gostava muito de Daniel. Ficou muito triste quando soube que Daniel ia ser lançado na cova dos leões. Então o rei tentou de todo jeito para tirá-lo. Eles fizeram de tudo para barrar o rei. O rei estava vendo, eu creio que Deus já começou a mostrar ao rei ali o que eles tinham feito para fazer mal a Daniel. O rei querendo livrar Daniel como um rei, mas não podia, porque eles pressionando, colocando todas as leis contra o próprio rei. Então, capítulo 16, versículo 16, perdão. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, podem estar fazendo o que fizerem contra ti, o arrumadinho, os invejosos, para te tirar da posição que Deus te colocou. Eles não vão conseguir, porque foi Deus quem te colocou aí. Essas pessoas que tentam te derrubar, tentam te tirar algo, eles não vão conseguir, porque Deus está contigo. Deus, ele é contigo, meu irmão. Deus, ele é contigo, irmã. O que esses homens fizeram com Daniel, talvez você esteja passando na sua vida. Alguém levantando falso, alguém tramando. Saiba que a trama que eles tramar, o laço que eles fizer, a cova que eles cavar, a armadilha que eles armar, tudo se voltará para ele. Eles cairá no laço, eles cairá num ditado que tem arapuca. Quem conhece que é do interior da roça sabe o que é. Eles é uma armadilha também. Eu já fiz armadilha de arapuca. Pegar passarinho quando era criança. Jovem, 10 anos. Então o que acontece? O laço, ele será pego com o laço. Arapuca, ele cairá preso, ficará preso. Tudo que ele intentar contra você, meu irmão, minha irmã, é quem vai cair, ou contra um dos teus. Louvado seja Deus. Receba esta mensagem em nome de Jesus. No versículo 17 diz assim: e uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse, nada se pudesse fazer. Eles obrigaram o rei,
mas a recompensa eles tiveram, irmão. Louvado seja Deus. O 18 diz: depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Meus irmãos, o rei gostava tanto de Daniel, o rei amava Daniel, que ele não disse: não traga, não quero ouvir música, não quero nada na minha presença, não quero comer, eu vou jejuar. Creio que ele disse assim. E o rei começou a jejuar, não dormiu, preocupado com Daniel, porque sabia, ele conhecia Daniel. Daniel era um homem de Deus. Louvado seja Deus. Então o rei se levantou ao romper do dia, da manhã, e foi com pressa à cova dos leões. Chamou por Daniel. Veja bem quanto o rei gostava de Daniel, por ele ser uma pessoa excelente, uma pessoa boa. E disse o rei: e chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste o rei, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum, não tenho errado, não tenho cometido nenhuma falha. Irmãos, quando o rei chamou Daniel, eu creio que o rei se alegrou tanto quando ele ouviu Daniel responder a ele, mas ele foi dizer: vive o teu Deus. Já foi logo falando, crendo que Daniel estava vivo. O rei ali também teve fé. O 23 diz, versículo 23 diz: então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, nenhum ferimento, porque ele havia confiado em Deus. Irmão, eu quero te dizer nesta manhã, é que Deus está contigo para te livrar, para te guardar, para te proteger. E quero te dizer também que o que Deus te deu, ninguém toma. O cargo que Deus te colocou, os invejosos, os maliciosos, os maldosos, as pessoas que não têm Deus, ela só faz é perder, irmãos. Essas pessoas que se deixam ser usado pelo inimigo, pelo mal, louvado seja Deus, não vá guerrear contra elas. Ore a Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, nós não devemos fazer o mal a ninguém. Nós cristãos, nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, confiar em Deus, para que Ele nos livre. E que essas pessoas venham se converter, que venham conhecer a Deus, venham ser transformada, em nome de Jesus. E ali, irmãos, aqueles homens foram lançar, a família dele com eles, todos esses homens que se levantaram contra Daniel, foram lançados na cova dos leões. Antes dele chegar, eles já foram devorados. Diz que foi espedaçado. Ele e toda a sua família. Que Deus te abençoe, irmão.
e livre dessas pessoas. E que essas pessoas que estão te perseguindo venham se converterem ao conhecimento de Deus. Deixa Deus agir, não haja. Só ore, confie, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nesta manhã, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa, nos livra de todo o mal. Abençoa nossas famílias, Pai. Abençoa nossos vizinhos. Abençoa nossa cidade, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, daqueles lugares que estão em guerra, dos cristãos, Senhor, que estão sendo tirados das suas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, em todo o mundo. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado. Obrigado pela Tua palavra. Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nosso protetor, nosso escudo, nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha essa mensagem, irmão. Se inscreve no canal. Deixa o like e que Deus te abençoe.